dupla. Muito bom esse papo com vocês. Uma excelente tarde. Band Cidade começa agora. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho. Te faço companhia até a 1h da tarde com as principais notícias do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira. Tem também a sua interação pelo nosso WhatsApp, o 997168021. Salve aí na sua agenda e mande a sua contribuição para a gente. Vamos abrir a nossa janela do tempo para dar uma olhada em como está o dia nesse momento. Temos imagem ao vivo de São José dos Campos, céu nublado, friozinho, faz 16 graus agora. Amanhã o sol deve voltar, os detalhes da previsão do tempo você confere já já. Fique com a gente. A Polícia Federal de São José dos Campos cumpriu hoje mais um mandado de busca e apreensão que faz parte da operação que coíbe casos de abuso e exploração sexual infantil. Em uma residência no bairro Campo dos Alemães, foram apreendidos vários materiais de um suspeito de compartilhar imagens de pornografia infanto-juvenil. Vamos saber mais sobre isso ao vivo com a repórter Graziele Geronde. Ô Grazi, o que foi encontrado nessa residência? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Os policiais apreenderam nesta residência o computador e o celular do suspeito, que agora vão ser encaminhados para a perícia criminal para poder dar continuidade às investigações. Eles já tinham identificado previamente 300 imagens aproximadamente nos dispositivos vinculados a este suspeito. Nesta ação de hoje, teve um mandado de prisão e de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de São José dos Campos e ela então aconteceu nesse imóvel no bairro Campo dos Alemães. O suspeito, esse homem de 21 anos, ele buscava obter e compartilhar por meio da internet imagens de exploração sexual infantil. Esse homem ele vai responder criminalmente por armazenar e compartilhar na internet vídeos e fotos que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo menores de idade. Se ele for condenado, ele pode pegar até 10 anos de prisão. Essa é a 4ª ação em apenas um mês da Operação Spy, que é um programa desenvolvido pela Delegacia de Polícia Federal daqui de São José dos Campos, que busca intensificar e aprimorar os trabalhos de repressão aos crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil. E, claro, também serve como alerta, né, Carol, para que os pais fiquem cada vez mais atentos aos que os filhos estão fazendo por conta de ações desses criminosos aí no meio pela internet, né, Carol? Pois é, né, Grazi? Com essa operação aí da Polícia Federal, a gente percebe que, infelizmente, esses casos aí são mais comuns do que a gente imagina, né? Obrigada pelas informações. Boa tarde. As 14 escolas de São Sebastião que tiveram as aulas suspensas no início da semana por causa das fortes chuvas voltaram às aulas nesta quinta-feira. De acordo com a Prefeitura, o que dificultou as atividades nas unidades escolares foi a locomoção dos ônibus, porque muitas vias ficaram intransitáveis devido aos alagamentos e às quedas de barreira. Por lá, a chuva deu uma trégua, mas o município continua em alerta. A Defesa Civil segue fazendo o monitoramento das áreas de risco. Ao todo, foram registradas mais de 20 ocorrências de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. 2 pessoas chegaram a ser atendidas nos abrigos preventivos, mas já voltaram para casa ainda nesta quarta-feira. A Embraer, com sede em São José dos Campos, anunciou uma parceria com uma companhia aérea para operar o carro voador nos Estados Unidos. A Eve Air Mobility, fundada pela Embraer, anunciou ontem, junto com a United Airlines, planos de lançar voos elétricos de transporte urbano em São Francisco, na região da Bahia, do oeste dos Estados Unidos. As empresas informaram que trabalharão com autoridades locais e também provedores de tecnologia para garantir a implementação dos voos de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. No total, a United investiu $15 milhões na Eve Air Mobility
Mobility e concordou em adquirir até 400 carros voadores com alcance de 100 quilômetros. A previsão é que eles entrem em serviço em 2026. A Embraer explica que esses carros voadores são mais silenciosos e têm uma operação mais barata quando comparada a um helicóptero. Uma mulher morreu em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí, nessa manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela perdeu o controle da direção no quilômetro 158, o carro saiu da pista, capotou e caiu em um córrego. A vítima ficou debaixo d'água até a chegada das equipes, que retiraram a mulher do veículo, mas ela estava em parada cardiorrespiratória e infelizmente não resistiu. E teve mais um capotamento hoje cedo na Avenida Mário Covas, em São José dos Campos. O veículo que acessava a avenida pela alça do viaduto Talim bateu em outro carro que trafegava na via. Com o impacto, o veículo capotou. A motorista, uma mulher de 41 anos, teve ferimentos na cabeça e foi encaminhada ao pronto-socorro da Vila Industrial. O acidente causou lentidão no trecho, mas nesse momento o trânsito flui normalmente por lá. Em Taubaté, o programa de anistia da Prefeitura está quase completando 2 semanas. A ação possibilita a negociação de dívidas online em tributos como IPTU, ISS e outras taxas com vencimento até 31 de dezembro. Ao vivo, o repórter Luiz Eugênio Silva traz um balanço sobre esses primeiros dias de atendimento, né, Eugênio? Conta pra gente aí quantos acordos já foram feitos até agora. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. Uma iniciativa bastante interessante aqui para os moradores de Taubaté. Até o momento já foram realizados mais de 2.000 acordos nessa novidade que está acontecendo por aqui. 2.042 registrados até o momento e contando. Todos os dias estão acontecendo essas negociações aqui na Prefeitura. Ontem, por exemplo, foram 140 atendimentos marcados, mas aí vem um detalhe bastante importante, viu, Carol? A Prefeitura está trabalhando, está colocando gente disponibilizada aí para fazer esse atendimento, mas muitas pessoas estão deixando de vir. As pessoas entram no site, fazem o cadastramento, ou seja, 2.000 pessoas atendidas até o momento. Esse número poderia ter sido bem maior, porque a abstinência está em 30%. As pessoas marcam e não vem. Vamos falar sobre isso aqui. Quem está comigo aqui é a Valéria Rabelo, diretora do Departamento de Receita da Prefeitura de Taubaté. Valéria, conta pra gente então uma iniciativa interessante que vai ajudar a população, mas as pessoas não estão entendendo o quanto isso é importante, até tirando vaga de quem poderia estar resolvendo a situação, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Se nós considerarmos que esse programa iniciou há uma semana, né? Na verdade foram 7 dias úteis até agora, nós temos aí quase já 2.100 parcelamentos, o que significa que nós retiramos aqui da fila uma média de 300 pessoas por dia. Mas ainda assim, para os demais serviços, nós temos 147 horários de atendimento por dia e como você já comentou, com uma média de 30% a 35% de falta. Essas pessoas que não vêm e não cancelam o agendamento estão tirando o lugar de outras pessoas que também estão precisando do atendimento. E essa quantidade de atendimentos que aconteceram em tão pouco tempo mostram que realmente tem muita gente que está querendo regularizar a situação, não é? Então o pessoal que vem acaba tirando a vaga das pessoas que estão tentando resolver essa situação. É importante falar que impostos são esses, que taxas são essas que podem ser negociadas, né? Lembrando, um detalhe bastante importante, Carol, é que multas, por exemplo, multa de trânsito, multa aplicada pela vigilância sanitária, essas não podem ser negociadas, apenas os juros, não é? Isso mesmo. Todos os débitos com o município vencidos até 31 de dezembro de 2022 podem ser beneficiados com essa redução dos juros e multa. As multas, então, os autos de infração é que só são contemplados com relação aos juros. Lembrando que a negociação com a redução de juros e multa é realizada somente no portal da Prefeitura e o nosso atendimento aqui presencial é para o esclarecimento de dúvidas e orientações para quem ainda não souber como fazer. Site da Prefeitura, para a gente encerrar? É o taubaté.sp.gov.br/novo.
Perfeito, então entrando em contato aí nesse link que foi passado agora, as pessoas conseguem fazer esse agendamento e resolver tudo através da internet, tudo online. Como a Valéria falou, aqui é mais para tirar uma dúvida, para pegar algum detalhe. Então a pessoa nem precisa sair de casa para resolver esses problemas. Mas é importante que venham, viu, Carol? 30% de abstinência é algo bastante preocupante. Volto com você no estúdio. Com certeza, Eugênio. Fico alerta então para o pessoal. E é muito fácil, né? Online não tem desculpa aí para não fazer mesmo isso depois que agendou, né? Obrigada, viu, pelas informações. Destaque do portal bandvale.com de hoje é a prisão de um homem por falsidade ideológica e estelionato em Taubaté. A Polícia Civil recebeu a informação de que cartões bancários recebidos de forma fraudulenta eram entregues em uma casa da cidade. No local, o homem foi visto se passando por outra pessoa, assinando documentos para receber cartões com altos limites. Com ele, foram apreendidos 6 cartões de correntistas e um celular. A investigação segue para esclarecer a extensão desses crimes. E a DISE de Jacareí prendeu 2 homens na Operação Prometido contra o tráfico de drogas na região. No total, 2 veículos foram apreendidos, além de 1 quilo de crack, quase 1 quilo de cocaína e quase 1 quilo de maconha. Os homens foram presos em Jacareí e também em São José dos Campos. De acordo com a polícia, a equipe fez campana próximo à residência de um dos suspeitos, em Jacareí, que se encontrou com um outro homem, levando assim a identificação. Hora de conferir como fica o tempo no Vale do Paraíba na tarde dessa quinta-feira. De olho no mapa. A tarde de hoje nas cidades da região tem céu nublado e chuva. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 21 graus. A temperatura em São José dos Campos e Taubaté fica em 25. Já os termômetros em Cruzeiro e Areias chegam a 26 na tarde desta quinta. Em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, a máxima fica em 25, também com chuva e céu nublado. Vamos ao destaque da previsão do tempo. Em São Sebastião, onde a chuva provocou estragos nos últimos dias, a indicação é de mais precipitação. Hoje à tarde, o céu fica nublado, com chuva fraca e máxima de 25. Amanhã, a temperatura se mantém, mas sem chuva. Ela volta no sábado, com máxima de 23. No domingo e segunda-feira, os termômetros ficam em 22 graus, com nebulosidade e chuva fraca. A maior feira agropecuária da região, a Expo Agro, foi lançada ontem em Jacareí. Entre as atrações anunciadas estão a dupla Maiara e Maraísa e os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela. Serão 10 dias de festa com 9 shows, começando no dia 14 de julho. A repórter Caroline Correia acompanhou o lançamento da Expo Agro e traz mais detalhes. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você e para todo mundo que está aqui acompanhando o Banho Cidade primeira edição. Do dia 14 ao dia 23 de julho, Jacareí recebe a Expo Agro, né? Um evento grande para a cidade, voltado para o rodeio, para a cultura sertaneja, que vai movimentar a cidade. Mais cedo, conversei com um dos organizadores, o Rodrigo, que comentou que a expectativa de público para esse ano é maior do que do ano passado e que a geração de emprego deve ser grande por aqui. Vamos ouvi-lo. A gente vem com novidades esse ano, a gente aumentou as modalidades de provas equestres, a gente aumentou o nosso tamanho que a gente tem, vamos dizer assim, na nossa mini fazenda, aumentou a nossa mini fazenda. A gente vem com uma exposição de carneiros esse ano, temos também uma exposição de peixes ornamentais, temos uma exposição de orquídeas e rosas, que eu acho que cada ano mais a gente vai engrandecendo, para a gente deixar chegar esse evento a um patamar que a gente pode se dizer que o Vale não vai perder para nenhuma festa do Brasil. A gente aqui trabalha na expectativa que a gente vai numa contratação até de 800 a 1.000 pessoas diretamente, o evento contrata durante isso daqui. E indiretamente a gente calcula que seja umas 3 a 4.000 pessoas, fora a economia que a gente traz na cidade. A Expo Agro é conhecida por trazer grandes nomes do sertanejo aqui para a nossa região e esse ano o destaque fica para a cantora Ana Castela, que ganhou as redes sociais, né, com vários hits, com uma repaginada do sertanejo, né, muito bacana. Então a gente segue acompanhando, quando o evento começar é lógico que nós vamos mostrar tudo para o pessoal de casa, né? Carol, é com você aí no estúdio.
Valeu, Carol. Band Cidade faz agora a primeira pausa e no próximo bloco você confere quem mandou mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 997168021. Eu volto em instantes. Band Cidade, primeira edição. Estamos de volta. Em Taubaté, novos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado fizeram a Prefeitura suspender mais uma vez o pregão para definir a empresa que assumirá o contrato de iluminação pública da cidade. O pregão estava marcado para hoje e o município está sem manutenção do serviço desde o ano passado. Nessa semana, vereadores aprovaram a suspensão da cobrança da taxa de luz até a contratação de uma empresa. Na cidade, moradores chegaram a colocar iluminação própria em alguns pontos sem luz. Há 5 anos, o seu Ronaldo mora na Estrada Municipal José Francisco Figueira, no bairro Chácara Ingrid, em Taubaté. Mas desde que veio para cá, ele é obrigado a conviver com a escuridão. Em nenhum dos postes perto da casa do aposentado há lâmpadas de iluminação pública. A noite aqui é um breu total. A gente nem pode quase sair à rua devido à escuridão que aqui tem, né? O último poste que clareia aqui fica aproximadamente uns 500 metros de casa. E aí a gente já pensou por diversas vezes deixar ir embora, né? Morar num lugar mais habitável, vamos dizer assim. Bárbara tem uma bebê e toda vez que precisa sair à noite, a insegurança toma conta. A gente fica super insegura de sair de casa de noite e de manhãzinha também. Meu irmão pega a van para ir para a escola aqui, tá amanhecendo o dia. E ele fica morrendo de medo, ele fica ali na frente de casa, espera para correr para pegar a van, porque não dá para ele esperar na rua, porque ainda está escuro, não tem uma luz. Os próprios moradores tiveram que tomar providências para tentar amenizar a situação. Eles colocaram essa luz particular para diminuir a escuridão da rua. E com isso, acabam pagando 2 vezes, já que na conta vem a cobrança da contribuição municipal para a iluminação pública. A gente pôs energia própria aqui na rua para clarear um pouco a noite, porque senão fica muito difícil, né, para a gente passar a noite, fica complicado na escuridão, né? Em uma outra rua do bairro até tem as lâmpadas, mas há meses elas estão queimadas, segundo os moradores. Quando fizeram, funcionava à noite, perfeito, mas já faz mais de 8 meses que começou a ter problema na iluminação e ninguém veio fazer a substituição até hoje. Os moradores já reclamaram por diversas vezes na prefeitura, mas o problema continua sem solução. A gente já fez diversas reclamações, diz que está em andamento, diz que está vendo, mas nunca tem realmente um respaldo da prefeitura. Desde o ano passado, o Band Cidade vem mostrando a demora na troca de lâmpadas na iluminação pública de Taubaté. Diversos pontos da cidade estão às escuras. O município está sem uma empresa responsável pela manutenção do serviço. O caso foi parar na Câmara. Na sessão desta terça-feira, em segunda votação, os vereadores decidiram suspender a cobrança da taxa de iluminação pública. O prefeito ainda precisa sancionar a medida. As pessoas estavam pagando taxa de iluminação sem o serviço. Esse projeto ele visa corrigir esse problema, não deixando mais a população pagar a taxa de iluminação e continuar sem o serviço. Enquanto isso, os moradores aguardam a volta da iluminação pública. A gente quer uma iniciativa, a gente quer uma solução, pelo menos um poste de energia, que estava bom demais. Procurada, a Prefeitura de Taubaté respondeu em nota que analisa os apontamentos elencados na representação do Tribunal de Contas do Estado e prepara uma defesa para a retomada do pregão o mais rápido possível. Sobre a instalação de postes na estrada José Francisco Figueira, no Barreiro, o município diz que é de responsabilidade da EDP. A EDP, por sua vez, disse que cabe ao responsável pelo loteamento implantar a infraestrutura, incluindo a rede elétrica. Chegou aquele momento do jornal de ver a sua interação através do nosso WhatsApp, 997168021. Bora então dar uma olhadinha em quem mandou aí a primeira mensagem do dia.
Raimundo de Taubaté, o túnel da Avenida Itambé, no Jardim Baronesa, está sem luz. Olha aí, mais uma reclamação de moradores sobre a falta de iluminação pública em Taubaté. Uma escuridão, diz ele. Muito perigoso passar ali depois das 9 horas da noite. Tem mulheres e adolescentes que saem da escola e precisam passar ali. Gente, terceira reportagem que a gente já faz sobre o assunto, realmente as reclamações chegam a todo momento, você não é o único não, viu, Raimundo? Olha, enquanto uma empresa para fazer a troca das lâmpadas da iluminação pública não é contratada, a própria prefeitura tem feito o serviço, mas acaba demorando mais. A orientação é que os moradores façam o pedido no site, então, da Prefeitura de Taubaté. Obrigada, Raimundo, pela sua participação. O Natan de Caraguatatuba também mandou mensagem. Vejo direto o jornal, sou de Caraguatatuba e estou trabalhando nas obras emergenciais de São Sebastião. Legal, Natan, um excelente trabalho para você aí nessas obras que são muito importantes em São Sebastião, né? A cidade sofreu muito aí com as chuvas e a gente torce para que a situação seja restabelecida o mais rápido possível. Obrigada também pela sua participação aqui com a gente. O De Leon de Caçapava mandou mensagem e escreveu o seguinte: estamos passando por falta de água frequentemente na Vila Bandeirantes, onde nada é feito. Somente histórias e mais histórias, tanto da Sabesp quanto da Prefeitura. Ele pediu ajuda para a gente. Olha, De Leon, nós entramos em contato tanto com a Sabesp quanto com a Prefeitura de Caçapava. A gente ainda não recebeu os retornos, mas fique tranquila, a gente volta a falar sobre o assunto assim que a gente tiver esses posicionamentos. Obrigada também pela sua participação, viu? Band Cidade faz agora uma segunda pausa, eu volto em instantes com mais notícias para você. Até já! Guaratinguetá tem investido na infraestrutura e na construção de um novo santuário em homenagem a Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. O objetivo é fortalecer o turismo religioso e garantir o retorno para a economia local. Cerca de 1 milhão de pessoas visitam o Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá por ano. A dona Isilda veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para agradecer os pedidos atendidos. É a fé, né? Então a gente vem por causa da fé, a gente vem a primeira vez pedir e depois volta para agradecer, né? O primeiro santo brasileiro ficou conhecido pelas pílulas milagrosas. São diversos relatos de fiéis do Brasil inteiro sobre bênçãos atendidas por Santo Antônio de Santana Galvão. Quando eu cheguei ali, que eu desci do carro, eu senti uma fraqueza dos pés à cabeça. E eu tenho muita dor nos pés, porque eu tenho um problema no ciático, né? E tenho artrose e fibromialgia. E de lá para cá, tudo isso eu fui curada. Para atender tantos devotos de Frei Galvão, um novo santuário está em construção. Com mais conforto e modernidade, a igreja vai comportar cerca de 3.000 pessoas. Hoje nós temos um território, um espaço de 10 mil metros quadrados, já temos um terreno para mais 90 mil metros quadrados, será feita uma igreja com capacidade para 3.000 pessoas e uma praça das celebrações com capacidade para 10 mil pessoas. Esta nova construção, ela depende da doação dos fiéis. Guaratinguetá faz parte do Vale da Fé, junto com Aparecida e Cachoeira Paulista. Por ano, 16 milhões de pessoas passam por essa região. O turismo religioso é de extrema importância para a economia das 3 cidades. Para atender a demanda de turistas, a Prefeitura investiu em melhorias na infraestrutura de pontos importantes da cidade, com a ajuda de recursos do governo do estado. Essa repaginada que está sendo dada ao centro de Guaratinguetá, com apoio do DAD, né, verba do estado de São Paulo, de turismo, a Rua Martiniano já entregue, com o calçadão alargado, com os postes aqui coloniais, a Praça da Matriz também ampliada, o PIT, né, o Posto de Informações Turísticas também, que vai ser transformado numa casinha colonial, um café colonial com informações turísticas, também começa nessa semana que vem. Gera emprego, é fonte geradora de emprego e renda. As pessoas que trabalham envolvidas no turismo têm esse potencial muito grande.
Terminou o nosso jornal, outras notícias da região você confere ao longo da nossa programação. Amanhã, Otávio Baldin te faz companhia aqui no Band Cidade Primeira Edição e eu estarei no Band Cidade Segunda Edição, que começa 10 para 7 da noite. Agora é hora do Falando Nisso, com Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Oi, gente, boa tarde. O que vocês destacam do programa de hoje? Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo ao Band Cidade e agora também ao Falando Nisso. A gente vai falar sobre a questão da ANS, que autorizou um aumento, né, dos planos de saúde em quase 10%, é 9,63%. Isso para planos familiares e também individuais. E logicamente que essa questão afeta o bolso de quem está assistindo, de quem tem plano de saúde. Então a gente vai tirar as dúvidas com uma especialista no assunto, que é uma advogada, a doutora Vanessa Machado. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo com ela. Legal, gente. Bom programa para vocês, viu? Um beijo. Beijo.